Tutelas provisórias, tá? Muito importante esse tema e a gente vai tratar nesta aula a tutela provisória, as espécies de tutela e como elas funcionam no nosso sistema processual com base no nosso Código Novo de Processo Civil. Então, corram lá para o artigo 294, que diz que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidente. Muito bem, acalmem-se, que agora a gente vai estudar o tema por minúcias e vamos entender essas tutelas provisórias. Então, o que é a tutela provisória? É aquela concedida antes da tutela definitiva, em caráter provisório e com base em cognição sumária. Como assim cognição sumária? Como assim em caráter provisório, professora? Quando a gente tem uma urgência, um risco que o direito vai assumir, que algo vai se perder e que a gente não pode esperar a sentença, o que a gente tem no nosso código para nos ajudar? A gente tem as tutelas provisórias. E aí basta a parte saber usar essas tutelas para resguardar o seu direito. Quando um juiz analisa uma tutela provisória, a cognição que ele vai exercer sobre esses dados, esses fatos, esse direito, é uma cognição sumária, é uma cognição rápida, com base naqueles elementos que foram a eles informado no processo. Por quê? Quando a gente fala em tutela provisória, é algo que a gente olha antes de olhar o mérito, é algo que a gente analisa de forma mais rápida, mas claro que com os elementos indispensáveis, tendo essas situações que realmente se enquadram em um pedido de tutela provisória, o juiz vai analisar, mas não de forma exauriente. Porque exauriente ele vai fazer ao longo do processo, até o julgamento. Mas quando a parte traz uma questão de necessidade, ele precisa ter uma cognição sumária para, em caráter provisório, proferir uma decisão em relação a esse tema que pede essa urgência, que pede essa análise de forma antecipada, né? Antes de acabar o processo, logo, imediatamente. E qual o exemplo que a gente pode dar para isso? Olha só, o João ingressa com uma ação pedindo o fornecimento de medicamento. Gente, se ele fosse esperar o final do processo para ter uma sentença que diga que João tem o direito a esse medicamento, iria demorar muito, não é? O João já teria morrido se ele precisasse esperar esse medicamento que era urgente, né? Então, é nesse sentido que a gente tem tutelas que antecipam o direito, para que a gente já tenha satisfação naquele momento de certos produtos, de certos objetos, de certos bens da vida que a gente precisa. Então, o medicamento eu gosto de usar porque é um exemplo que muito acontece, todo mundo entende. Então, o juiz, ele profere uma decisão interlocutória, porque é no meio do processo, não é uma decisão final, não é uma sentença, né? E determina que o Estado conceda esse medicamento, né? Então, foi concedida e, portanto, a tutela desse medicamento é uma tutela o quê? Provisória, com base em uma cognição sumária, que não é exauriente, que não é profunda, né? E ao final, o juiz então vai proferir uma sentença, que ele pode fazer o quê, pessoal? Ele pode confirmar se a pessoa tem o direito ao medicamento que já foi concedido em tutela, né, antecipada, ou ele pode dizer que não tinha o direito, que foi, né, não tinha o direito a ter recebido esse medicamento no final do processo com a sentença. Logo, nessa sentença, foi concedida a tutela definitiva que confirmou a tutela provisória. Então, se o juiz confirma que ele tem o direito dos medicamentos que já foram concedidos em tutela provisória, ele vai confirmar na sua sentença a concessão da tutela definitiva, da tutela, né,
em relação ao que foi deferido em tutela provisória. Então, pessoal, fiquem na cabeça de vocês esses conceitos. O que é tutela provisória? O que é a tutela definitiva? Bom, há as espécies de tutela provisória. Quais são as espécies? A tutela provisória, ela é um gênero, tá? E dentro desse gênero, a gente tem espécies. Então, toda vez que a gente fala em tutelas provisórias, a gente sabe que é o gênero. E o que tem dentro desse gênero? A gente tem as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência. Isso é a grande divisão das tutelas provisórias no nosso novo Código de Processo Civil, certo? Então, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. Agora, a gente vai olhar as questões vinculadas à urgência. Então, lá no código, tem duas classificações das tutelas provisórias de urgência, tá? Então, a gente esquece a evidência e vai para a urgência. E a urgência também se classifica em duas opções, que ela pode ser a tutela provisória, ela pode ser de urgência cautelar ou pode ser antecipada. São duas formas. E o pedido em relação a essa tutela pode ser antecedente, antes do ajuizamento da ação, ou incidente, no meio do processo. São as formas que a gente tem para pedir essa tutela de urgência. Então, o artigo 294 fala que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, que pode ser, né, que a gente viu, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, é o que a gente viu aqui dessa classificação, está no artigo 294, parágrafo único. Aqui, pessoal, separei para vocês uma espécie de um resuminho aqui sobre as tutelas. Então, a gente tem as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Tutela provisória, pessoal, é o gênero. Dentro delas temos tutelas de urgência e tutelas de evidência. Dentro das tutelas de urgência, a gente tem tutelas de urgência antecipada, que pode ser feito o pedido antecedente ou incidentalmente, né? Incidente. E a gente tem as tutelas de urgência cautelares, que também podem ser feito o pedido de forma antecedente ou incidente. Antecedente é antes do processo que a gente vai ajuizar. E incidente é no meio do processo, durante a tramitação processual. Então, imagine vocês que durante o processo existe uma necessidade de uma urgência que surja de uma tutela, né, de urgência. Então, eu posso fazer esse pedido incidentalmente dentro do processo. Não é só no início do processo. E aí, quanto à satisfatividade? Em uma primeira classificação, a tutela provisória de urgência divide-se em antecipada, satisfativa, e cautelar, né? A gente viu isso. A antecipada, que é a satisfativa, que vai dar satisfação para o autor. Por quê? O órgão julgador antecipa aquele direito ou o bem da vida que o autor espera conseguir no final do processo. Na tutela antecipada, antecipa o bem da vida, antecipa o medicamento que a gente pediu. Já dá o medicamento para a parte, tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Numa ação de cobrança, o juiz, entendendo que o autor precisa dos valores para sobreviver, determina que o réu entregue a quantia pleiteada enquanto se aguarda o desfecho do processo. Enquanto o processo corre, ele antecipa que o réu já entregue esses valores. Então, ele fez o quê? Ele antecipou o direito, não é? Agora, diferentemente do cautelar, né, ela não vai dar essa satisfação imediata. Quando a gente pensa em cautelar, a gente pensa em cautelar o direito, em guardar o direito. Imaginem assim, proteger esse direito. E não já entregar ele para a parte como ocorre na antecipação. Tá? Então, cautelar, o órgão julgador confere uma medida que assegura aquele direito ou o bem da vida que o requerente espera obter.
ao final do processo. Então, assim, numa ação de cobrança, o juiz, entendendo que há receio de que o réu desfaça do seu patrimônio, determina o arresto dos bens requerido. Então, de vez ele conceder, como na antecipação foi acima no exemplo, já os valores para que o autor venha sobreviver, ele diz assim, olha, bloqueie esses bens, vamos arrestar esses bens para que o vendedor não tenha direito de vender, e se no final do processo, né, o autor ganhar na ação de cobrança dos valores, ele tem resguardado o patrimônio para ter, né, o valor que ele tem direito. Então, ele resguardou, ele acautelou. É diferente de antecipar. A antecipação tem essa qualificação de satisfativa, porque já vai satisfazer os interesses do autor, tá? E aí a gente tem a explicação aqui do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, o autor, que diz que a satisfatividade é o critério mais útil para distinguir a tutela antecipada da cautelar. Foi o que eu acabei de ensinar para vocês, pessoal. Então, essa é a principal diferença na tutela cautelar da tutela, né, antecipada, que é a satisfatividade. As duas são provisórias e podem ter requisitos muito assemelhados, relacionados à urgência ou à evidência. Mas somente a primeira tem natureza satisfativa, né? Permitindo ao juiz que já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conferir no final. Na cautelar, o juiz não defere ainda os efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida protetiva assecurativa que preserva o direito do autor em risco pela demora do processo. Então, preserva, guarda, segura, cautela, certo? E no outro, ele já entrega o direito de forma antecipada. E depois ele confirma na tutela definitiva, certo? Então, isso, pessoal, fica na cabecinha de vocês, muito importante sobre as tutelas de urgência. Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar podem ser úteis para afastar uma situação de perigo, de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Então, gente, isso também é de suma importância, tá? A gente precisa entender que nessas tutelas a gente sempre vai ter uma situação de perigo, uma situação de um prejuízo irreparável, de uma difícil reparação, se o judiciário não se manifestar em relação a esses pedidos. Mas diferem quanto à maneira pela qual alcançam esse resultado. Enquanto a primeira afasta o perigo atentando ao que foi postulado, a segunda afasta tomando alguma providência de proteção, tá? Então, são diferentes. E eu acho que em relação a essas duas tutelas, né, antecipada e cautelar, a gente já conseguiu entender o motivo e a distinção de cada uma. Material para vocês lerem, para vocês estudarem e para levarem aí para a vida prática de vocês. Muito bem. Agora, a gente vai olhar o momento da concessão dessas tutelas. A tutela provisória de urgência pode ser incidental, né, que é aquela referida no curso do processo. A tutela incidental pode ser cautelar ou antecipada, tanto faz, e ela se dá no meio do processo. A antecedente, diferentemente, é aquela formada antes que o pedido principal tenha sido apresentado, ou ao menos antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa. A tutela antecedente também pode ser cautelar ou antecipada. Então, assim, como é que a gente vai fazer uma tutela antecedente, pessoal? Por exemplo, eu tenho uma situação de grave risco e que eu preciso escrever rapidamente para o juiz. E eu não tive tempo para escrever todos os fatos da ação principal que eu vou seguir. Então, o que eu faço? Eu, enquanto advogada, resumo rapidamente essa questão da urgência e deixo para fazer a minha petição principal do resto depois. Por isso que a gente fala que é antecedente, porque a gente foca nesse momento na questão de urgência, na questão da concessão dessas tutelas de urgência, que pode ser tanto, né, a cautelar ou a antecipada, certo? E depois eu complemento o meu pedido, conforme a lei informa lá, tem um prazo para a gente complementar
esse pedido da tutela antecedente. É uma facilitação que o código trouxe, então, para que as partes consigam, de forma eficiente e rápida, né, de forma antecedente, conseguir alguma medida de urgência. Bom, em relação ao procedimento após a concessão da tutela antecipada, lá, pessoal, no artigo 303, vocês dão uma olhadinha, né? E o código determina que após concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é antes, né? Deverão ser adotadas as seguintes providências. Então, o autor deverá editar a petição inicial, ou se aumentar a petição, editar, né? Com a complementação da sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, a regra da lei é 15 dias depois, né, que foi feito o pedido da tutela antecedente. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação na forma do artigo 334. E não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será contado na forma do artigo 355, certo? Mas o que acontece, pessoal, se o juiz não concede a tutela antecipada? Nesse caso, se não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o juiz, ele determina que o autor faça a emenda da petição inicial em 5 dias, sob pena de ser indeferida e o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, a gente tem dois caminhos para enfrentar. Um, se o juiz defere, a gente tem 15 dias para fazer o resto do pedido, né? E aí segue o rito normal da audiência de conciliação, mediação, tudo mais. E se o juiz receber o nosso pedido antecedente e achar que não é o caso da concessão, da tutela antecipada que a gente fez o pedido, ele vai dar o prazo de 5 dias para a gente emendar a nossa petição e incluir o resto dos pedidos para seguir o baile, certo? É como se o juiz dissesse o seguinte: acho que não existem elementos para a concessão da tutela antecipada antecedente. Por isso, indefiro o pedido. No entanto, se o autor quiser ainda, podemos seguir em frente para analisar com mais calma o pedido. Por isso, é necessário que ele faça a emenda da inicial e peça o prosseguimento do feito, porque o juiz não concedeu a tutela antecipada. Vale ressaltar que, tanto no caso de deferimento ou indeferimento da tutela antecipada, o prosseguimento do feito será no mesmo processo, obviamente, né? Vai seguir no mesmo processo tudo. Não se forma um novo processo. A providência que se exige é o aditamento da petição inicial, a emenda, né? Mas o processo será o mesmo. Tá? E aqui, pessoal, deixei exemplos para vocês lerem com tranquilidade no material de estudo. Agora a gente vai finalizando já na tutela de evidência. O que é a tutela de evidência? Tá? É uma tutela jurisdicional sumária, satisfativa, fundada em um juízo de alta probabilidade ou de quase certeza da existência do direito que prescinde de urgência, que não precisa de urgência. Então, a tutela de evidência, ela será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ela é concedida mesmo que a gente não tenha perigo de dano, pessoal, ou de risco ao resultado útil do processo, como a tutela de, as outras tutelas que a gente acabou de estudar. Então, aqui é um pouquinho diferente. Então, em que hipótese pode caber a tutela de evidência? No inciso 1º fala que se ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório das partes. Aqui, pessoal, o abuso de direito é um desvio de finalidade, né? A parte se utiliza de um direito para obter um fim não desejado pelo ordenamento jurídico. A parte tem o direito de defesa, mas não está usando o direito apenas para... mas ele está usando, quer dizer, o direito para protelar apenas, tá? E aqui eu coloco em vermelho para vocês no material toda a explicação em relação a cada inciso, tá?
A outra hipótese são as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, se já tem entendimentos, né? Tem uma prova com documento, tem entendimento já em relação à súmula vinculante, julgamentos de casos repetitivos, né? Incidentes de resolução de demandas, já sobre essa matéria, então pode ser concedida uma tutela de evidência em relação a esse processo, tá? Outra hipótese é se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob combinação de multa. A prova deve ser pré-constituída, né? E o pedido, se fundamentar em tese firmada, também de súmula vinculante, o julgamento de casos repetitivos, que são os recursos, tá? Na verdade, pessoal, aqui esse comentário não está adequado a esse inciso terceiro, porque essa parte aqui é da questão do contrato de depósito, que é toda uma regulamentação especial, que não tem nada a ver com recursos repetitivos, tá? Eu devo ter editado e copiado mesmo aqui do inciso segundo, certo? Já vou corrigir no material de vocês. Apenas para que eu não perca essa aula gravada, que eu não tenho como voltar e não vou editar, fica assim, certo, pessoal? Então, desconsiderem essa explicação em relação ao inciso terceiro. E na outra hipótese seria a petição inicial, se ela foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, aqui a tutela, né, documentada, com ausência de contraprova documentada suficiente. Então, o autor traz uma prova e o réu não tem uma outra prova, uma contraprova que é suficiente para impugnar. E aí existe uma prova pré-constituída do autor e uma ausência de prova pré-constituída do réu. Ou seja, o autor tem a prova pré-constituída e quem não tem é o réu, tá? E é preciso aguardar a defesa do réu para conceder a tutela. Então, primeiro o réu tem que contestar e aí o juiz analisa o caso. Se for o caso, ele defere a tutela de evidência. E aí, nos incisos, ó, segundo e terceiro, do que a gente acabou de ver, o juiz ele pode conceder liminarmente a tutela de evidência, só nessas hipóteses, viu, pessoal? Então, vamos lá no artigo 331, parágrafo único, nos incisos segundo e terceiro, que o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte. Isso é liminar, pessoal, sem ouvir a outra parte, tá? Nas duas hipóteses, nas alegações de fato que puderem ser comprovadas apenas documentalmente, né? E se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental do depósito e coisa e tal. Nessas duas hipóteses, então, o juiz pode dar a tutela de evidência de forma liminar, sem ouvir a outra parte. E aqui, por fim, a tutela de evidência, o juiz não poderá conceder, né, a evidência sem ouvir outra parte nos demais incisos, certo? Só nesses que a gente acabou de ver. Sempre respeitando, né, a oitiva da outra parte para conceder, então, a tutela de evidência, com exceção que ele pode dar liminarmente, são os incisos segundo e terceiro. Então, em relação às tutelas de urgência e evidência, acabamos o nosso estudo. Estou à disposição para dúvidas. Na aula no Meeting nós vamos sanar todas as dúvidas existentes em relação a essa matéria.